Olá pessoal, aqui é Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry, e aqui a gente vai fazer mais um vídeo gravado aqui para o nosso canal do YouTube. E como a gente promete no plano 5, todo dia tem vídeo para te ajudar a chegar exatamente nos primeiros 5 dígitos de investimentos. E hoje a gente vai responder a seguinte pergunta, né? Para que serve o CDB, né? De que forma a gente poderia utilizar o CDB, certo? Então a gente vai responder essa pergunta por quê? Porque apesar do plano 5 ele ser mais focado em renda variável, tá? A gente também está fazendo aporte em renda fixa, mas somente lá no Tesouro Selic. Então a pergunta que poderia se fazer é, diga, e o CDB, ele serve para alguma coisa? Então eu vou falar o seguinte, ele pode servir, mas depende da sua forma de pensar o seu dinheiro. Para isso eu vou mostrar para vocês aqui, eu sempre mostro e como sempre eu falo, eu vou utilizar como referência o T. Harv Eker. T. Harv Eker é o autor do Segredo da Mente Milionária. Exatamente como você poderia utilizar aquele sistema de jarras que ele mostra, né? ou de pote, como você queira, para investir. Tá? Não só investir em renda variável, mas também em renda fixa. Eu vou dar exemplos, tá? Se você achar interessante, você pode seguir, se não achar interessante também pode passar batido e focar na sua estratégia, tá? Então vou mostrar aqui para vocês o pote do T. Harv Eker. Então o sistema de potes aqui do T. Harv Eker, ele se baseia aqui em 6 potes. Ele tem o pote das necessidades, o pote do longo prazo, que seriam as economias e compras de longo prazo, o pote da diversão, o pote da educação, o pote da liberdade e o pote da doação, tá? Hoje eu vou só olhar para o pote do longo prazo. O que é esse pote do longo prazo? Além do fundo de emergência, que você pode utilizar, por exemplo, o Tesouro Selic para você compor o seu fundo de emergência, né? É um dos mais utilizados, o Tesouro Selic. Você pode utilizar também nesse mesmo pote alguma coisa para você fazer as suas grandes compras. Aí você poderia se perguntar, o que seriam essas grandes compras? Vamos supor, você quer comprar um carro aí, vamos supor lá, nem sei qual é o carro, um carro popular agora que a galera quer, deixa eu ver aqui, sei lá, um Argus, ou então um HB20, vamos colocar um HB20, eu quero comprar um HB20, diga, daqui a 2 anos, de repente, 2 ou 3 anos. Então, uma possibilidade seria exatamente você utilizar um investimento em que teria mais ou menos aquele prazo daquilo que você quer comprar, a sua compra grande. Então, uma solução seria exatamente um CDB. Não estou fazendo propaganda de CDB, eu particularmente não invisto no CDB, eu acho que é muito mais simples utilizar Tesouro Direto. Mais seguro, na verdade, muito mais do que seguro, muito mais do que simples, é a questão de segurança. Então eu prefiro olhar a possibilidade de Tesouro Direto. Mas para aqueles que ainda enxergam o CDB como uma possibilidade, aqui não, eu fiz uma enquete nos stories e a maioria diz que pelo menos daquele CDB que eu mostrei, seria furada. E eu também compartilho essa mesma visão, mas aí pode ser que alguém aqui da nossa audiência queira investir ainda em CDB, e eu vou mostrar para você como é que poderia ser feito isso. De repente seria interessante para você. Então, como eu falei, eu quero comprar um HB20. Vamos colocar o HB20 aí na história. Nem sei quanto é o HB20, sei lá, 50, 70 mil reais. Não posso comprar à vista, mas pelo menos eu quero dar uma entrada boa, uma entrada legal para ficar com uma prestação menor. Então você pode ir acumulando aquele dinheiro em algum investimento menos volátil, né, que a gente poderia colocar. Você poderia compor, de repente, eu quero comprar o HB20 com o dinheiro que eu ganho com as ações. Poderia, tá? Poderia, obviamente, compor uma carteira, que eu quero usar essa carteira exatamente para comprar o HB20. Mas, não sei, aí cabe a você avaliar o risco, se você está ok com essa possibilidade, que de repente não se concretize lá no final o sonho, devido exatamente à questão da volatilidade. Vou colocar um exemplo bem prático. Vamos supor que você tivesse feito esse plano antes do coronavírus. E aí aconteceu o coronavírus, sua carteira caiu 30% a 50%. E aí, se você resgatar aquele dinheiro lá para comprar o HB20, naquele momento você pode ter perdido muito dinheiro.
Então, por isso que não é muito interessante, para não dizer totalmente desinteressante, utilizar a renda variável para fazer essas compras grandes. De repente, lá no longuíssimo prazo, de repente pode ser interessante. Não só como o ganho capital, mas também pela questão dos dividendos. Mas enfim, voltando para a questão do CDB, né? Então, como é que você poderia utilizar o CDB? Eu quero comprar o HB20, daí vamos comprar lá o CDB. Então, eu vou abrir aqui, por exemplo, a Rico, né? Eu estou usando a Rico, que é uma carteira aqui que eu estava abandonada, estava zerada, né? Então, eu trouxe aqui para utilizar exatamente como plataforma para os nossos investimentos aqui do Plano 5. Não vou investir em CDB, só vou mostrar a possibilidade. Então, você olhando aqui em renda fixa, você clica lá em renda fixa, daí tem as possibilidades, CDB, LC, tá? Aqui, e uma coisa interessante, tá? Ele já está mostrando só algumas aqui, porque eu acho que é por causa do horário. E aí tem algumas coisas interessantes que o brasileiro gosta muito, né? Isenção de imposto de renda e o Fundo Garantidor de Crédito, né? O FGC. Então, o FGC, por exemplo, quem não sabe o que é o FGC, é exatamente a garantia que você não vai perder aquele dinheiro investido, pelo menos até um teto. Aqui tem um site da FGC, fgc.org.br. Você lá no Google dá uma googada lá, FGC, que você encontra facilzinho. E aí tem informações que podem te dar uma ideia melhor do que seria esse FGC, tá? No caso aí até 250 mil, a gente tem aí depósitos à vista, depósitos em poupança, LC, LH, LCI e LCA, tá? A gente vai falar exatamente. E do CDB, aqui embaixo está falando também de CDB. Então o CDB ele está ali até 250 mil. Tem um bolo lá com relação ao FGC, tem um limite de 1 milhão, dependendo por CPF. Tem uma história toda aí do FGC que eu particularmente, preste bem atenção, eu particularmente prefiro não complicar a renda fixa. Só estou colocando aqui exatamente para você que de repente tem interesse no CDB, para compor parte da sua carteira. Então aí até 250 mil, o HB20 com certeza não é 250 mil, de repente já garantiria ali uma segurança. E aqui você pode filtrar, garantido pela FGC, exatamente para enxergar quais são essas possibilidades. E aí aparece aí o CDB, 137% do CDI, vencimento 1.095 dias, investimento mínimo R$1.000. Então, de repente, você poderia utilizar esse CDB para ir criando esse portfólio, essa carteira, para você comprar o seu HB20, de repente, né? Lembrando, eu estou usando a filosofia do T. Harv Eker para você enxergar essa possibilidade, né? Ou seja, você tem um bolo todo de investimento para fazer. De repente você tem aqui R$2.000, R$1.000, R$3.000, R$5.000, não importa a quantidade que você tem para investir. Aí você pode distribuir exatamente através lá dos potes do T. Harv Eker que ele ensina, né? Que poderia ser contas, corretoras, coisas desse tipo, exatamente para aquele destino que você quer. Lá no pote do T. Harv Eker tem o pote do Financial Freedom, da liberdade financeira, que é um dos principais focos que a gente tem aqui nesse projeto do Plano 5. Mas lembrando, nosso foco aqui é também mostrar que a gente pode utilizar uma solução quant. Hoje eu coloquei aí exatamente nos nossos stories sobre a minha carteira pública para não é carteira pública para vocês mexerem, mas sim carteira pública para visualização dos resultados utilizando a solução quant. A solução quant que a gente desenvolve aqui na Symmetry. Lá para frente eu posso falar mais detalhes sobre a solução quant, mas por enquanto só quero que vocês entendam como é que vai ser o processo aqui do Plano 5, tá? Então o objetivo é exatamente isso, a gente passadamente ir alcançando esses primeiros 5 dígitos de investimentos. Obviamente, os primeiros 5 dígitos de investimentos é só aquelas primeiras frutinhas aí de uma árvore grande aí da liberdade financeira que a gente quer alcançar. Certo, pessoal? Então, no vídeo de hoje só foi basicamente isso, para mostrar a possibilidade do uso do CDB. Se você acha que de repente é interessante, você pode de repente seguir
uma dica aí que eu estou colocando. Esse CDB que eu coloquei, esqueci de falar, não é indicação, tá? Nenhuma coisa que a gente vai falar é indicação de compra ou venda, apenas estou colocando aqui como exemplo. Se você quiser seguir esse CDB, fique à vontade para estudar e tal, e de repente criar esse potezinho aí para você comprar seu HB20, tá bom? Se você gostou, não esqueça de deixar o like, deixa seu comentário aqui também embaixo de qual é o assunto que você de repente iria gostar de ouvir aqui no nosso plano 5, certo? Não se esqueça também de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe também com seus amigos, tá? Então, um abraço e até amanhã. Amanhã, não esqueça, a gente vai ter uma live aqui ao vivo, aqui no YouTube e também lá no Instagram, tá bom? Abraços e bons investimentos a todos aí.